este artigo aqui, é outro artigo que vocês também têm acesso lá na plataforma, mostra, e olha que interessante, um edema na pálpebra não alérgico. Depois da aplicação na injeção de toxina botulínica. Por que é não alérgico? Porque se é um problema alérgico, e isso tem que ficar muito claro até para os profissionais, se é um problema alérgico, isso acontece nos primeiros minutos da aplicação. Não é alguma coisa que você aplica, deu alergia tardia. Não existe alergia tardia, não tem como ter uma alergia tardia na toxina botulínica, porque depois de 24 horas já não tem toxina circulante. Toda a toxina que tinha que entrar na terminação nervosa já entrou, acabou. Então, daqui 2, 3 dias já não tem mais toxina. Todos os efeitos dali é derivado da paralisia muscular seletiva. Se fosse alergia, é praticamente imediato. Aconteceria na primeira ou no máximo segunda hora. Segunda hora já é bem complicado, né? É muito difícil. Mas na primeira hora, com certeza, já apareceria alguma coisa. Que a gente já pegou também casos feitos de toxinas não regulamentadas, né? Não vale a pena a gente citar nome, de pacientes que começaram a ter um quadro de edema na região imediatamente depois. Foi logo depois, de fato. Logo depois, foi no dia. E o colega liga desesperado, fala, e aí, o que eu faço? Aí sim é uma reação alérgica. Mas esse acúmulo de líquido, isso não é reação alérgica, nem é para o paciente se desesperar. Nesse artigo mesmo, mostra um caso que é muito clássico, muito específico para isso. Olha, veja só, uma sequência de fotos, aqui tem até os prazos de tratamento, né? Então, antes da aplicação, veja, a primeira linha aqui, a primeira coluna, não é coluna não, é uma linha mesmo. Essa marcação aqui já mostra a dermatocalase do paciente, ou seja, o excesso de pele. Num paciente que tem esta característica, uma das coisas que a gente já sabe que pode ajudar a evitar a dobra da pele ou a formação do edema é você manter alguma atividade no músculo frontal. Então, um paciente que tem essa característica, que tem esse excesso de pele na pálpebra superior, nós não aplicamos na região de fronte, ou melhor, não aplicamos na região de fronte sobre os olhos. Você pode aplicar numa região mais central, mas sobre os olhos a gente evita. Por quê? Porque a musculatura do frontal ajuda na sustentação dessa pele. Então, isso já entraria numa indicação mais específica do uso da toxina. Ou aplica só na parte depressora do músculo frontal, que também não vai ter Faz a grande técnica alteração. da C-line, né? Isso. Também funcionaria muito bem. E olha só, o B aqui mostrando uma semana depois da toxina. Olha o edema que se forma. É por conta de alergia? Obviamente que não, né? Mesmo porque o artigo fala que é não alérgico. Então, você já deduz. Mas deduz pensando que é uma semana depois, não tem como ser alergia da própria toxina, né? Por que acontece isso? Provavelmente a fronte está paralisada, o orbicular do olho está paralisado, o excesso de pele está lá, o líquido não tem por onde sair, às vezes até foi lesionado na hora da aplicação lateral, você lesionou as vias principais do sistema linfático, que também é normal, pode acontecer. Só que aí é um problema, porque toda vez que você lesiona sistema linfático, demora pelo menos uns 3 meses para ela regenerar. Então, quando acontece a lesão do sistema linfático, é bem longo o tempo para o paciente começar a ver aquilo voltar ao normal e restabelecer toda a drenagem. Então, e o edema, depois da aplicação, olha, 2 semanas da aplicação, dá para perceber que já teve uma melhora. Por que teve uma melhora? Porque a gente sabe que o efeito da toxina, ele tem um auge, né? Ele vai ter um auge no máximo em 15 dias, e a partir dali aquilo começa a diminuir. Começa também a ter a própria movimentação, a própria mímica facial ajuda nessa drenagem. Então, apesar de não ter a movimentação na região dos olhos, a própria mímica, o fato de conversar, de se alimentar, comer, assistir televisão, já é o suficiente para ajudar na drenagem. Então, são pequenas ações que a gente consegue fazer para melhorar esse quadro, mas a normalidade só vai acontecer de fato quando o músculo voltar a ter o seu funcionamento. E aí você pode orientar o paciente a fazer drenagens manuais para poder ajudar nesse retorno. Sim, e olha que interessante, esse mesmo caso, nesse mesmo artigo, aqui embaixo, outra sequência do paciente, olha, 4 meses depois, sem sinal nenhum de perda, sem sinal nenhum de edema, e foi feita a aplicação. 1 semana depois, uma reaplicação, mudança de protocolo e uma reaplicação. Então, veja só, reaplicou sem alteração nenhuma nessa região. Por quê? Porque foi planejado de um jeito mais adequado. Estava previsto um planejamento que vai manter pelo menos uma parte da movimentação muscular, já que a paciente já relatou isso. Então não fique pensando que eu tive alergia com toxina botulínica. Às vezes não é, às vezes você só teve um acúmulo de líquido. Normalmente é isso. Exatamente, normalmente é isso, não é a regra. Mas claro, não dá para descontar ou tirar da jogada um efeito alérgico.
Mas é a mesma coisa, saber identificar. É que nem com ácido hialurônico, que as pessoas falam, porque meu paciente teve ETIP. Um dia depois da aplicação. Não é ETIP. Que eu acho né? que vale a pena a gente conversar num vídeo também, Pode. quando a gente vai diagnosticar ETIP. Então, não é ETIP. O fato de ter o edema não significa que é ETIP. ETIP é tardio, ou seja, tempos depois. Aqui é a mesma coisa. A alergia da toxina seria imediato, não uma semana depois. Exatamente. Pense direito no planejamento, assim, avalia bem o paciente no excesso de pele, flacidez, faz o pinch test para você conseguir avaliar a qualidade da musculatura e qualidade da pele, e assim você tem mais certeza na hora de fazer a aplicação que você vai evitar esse tipo de problema. E serve também até para tranquilizar o paciente, fala, olha, essa a causa, esse é o problema. E você consegue pelo menos explicar para o paciente não ficar achando que eu não vou fazer toxina nunca mais, porque não é um impeditivo para toxina. É só uma mudança de planejamento. E se você chegou aqui, você pode deixar o seu joinha, você pode se inscrever no nosso canal, você pode deixar o seu comentário, seja ele positivo ou negativo, ou até mesmo se você já teve um caso com edema, né? Acho que vale a pena essa troca de... Conta aqui pra gente. Ou mesmo situações de alergia, né, que foi determinado diagnosticado como alergia, conta pra gente como é que foi. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.